Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Caio e esse é o canal que vai abrir a sua mente pro quadrinho franco-belga. Um spin-off de uma série animada francesa sobre corridas de drones, a importância de abraçar a nossa culpa e a saga do último grande herói islandês. Se interessou? Então se prepara que estamos aqui de volta com mais um vídeo de Cai com Tudo na BD, nosso quadro de recomendações aqui do canal. E aí, vamos lá? Nem só de quadrinho vive um homem. Uma das minhas outras grandes paixões são as animações. E nessa minha onda de maratonar vários desenhos animados franceses, acabei me deparando com a série Droneurs, e posteriormente com o seu spin-off Droneurs Tales of Nuit. Ok, esse é um pouquinho complicado porque primeiro eu preciso explicar a série animada. A história se passa em um mundo chamado Terra 4, que tem mais de 90% do seu território coberto por oceano. Com o aquecimento global, o nível do mar começou a subir ainda mais, e diversos arquipélagos começaram a afundar. E isso inclui a ilha de Nuit, onde vivem nossos três personagens principais, Corto, Anki e Mouse. Até que Wyatt Whale, um cientista brilhante e inventor dos genis, uma espécie de seres inteligentes formados de pura eletricidade e as principais fontes de energia limpa de Terra 4, decide organizar uma competição de corridas de drones, o esporte mais popular desse mundo, que vai decidir quem serão seus novos aprendizes. Assim, jovens do mundo inteiro, pelos mais diversos motivos, se inscrevem, incluindo os nossos protagonistas, que querem a ajuda do Sr. Whale para salvar a sua ilha. Mas aí que tá, esse quadrinho na verdade é sobre o que se passa antes disso. É sobre como a equipe principal se formou e sobre a jornada de Corto para se tornar uma pilota de drones. A verdade é que a série animada começa já no meio da história, sem deixar clara a origem dos personagens. Então eles lançaram um mangá para se aprofundar mais na motivação dos protagonistas. Inclusive, alguns personagens do mangá fazem uma aparição especial no episódio da segunda temporada, o que me deixou ainda mais encucado para ler. Olha, pode parecer estranho eu recomendar um quadrinho spin-off de uma série animada que até onde eu sei nem saiu no Brasil, mas a verdade é que eu quero recomendar o desenho também. Droneurs é uma série extremamente divertida, tanto a primeira quanto a segunda temporada. E aliás, eu espero que tenha uma terceira. Mas tanto que, depois de terminar, eu acabei também pegando esse quadrinho pra ler, e cara, foi a cereja no bolo. Isso aqui é muito divertido. Pelo que eu pesquisei, Tales of Nuit foi concluído em 3 volumes, dos quais eu infelizmente até o momento só consegui ler até o segundo, mas com certeza pretendo ler o terceiro assim que possível. No roteiro temos Sylvain dos Santos, responsável por trabalhos como O Vanon e também por Marbodian Origin, ou Marbodian Origins, e Imago Les Bracelets d'Isbanir, ou Imago, Os Braceletes de Isbanir, que também são ambos spin-offs de desenhos animados. E falando em desenho animado, Sylvain dos Santos é um dos fundadores do estúdio La Chouette Compagnie, o mesmo que produziu a série animada de Droneurs, Imago e mais recentemente o desenho Dragon Striker, da Disney, que é incrível. Sério, se você, assim como eu, gosta de animação francesa e ainda não assistiu, aproveita que esse, por ter saído no Disney Plus, é de certeza que tem em português, e assim que acabar de ver esse vídeo, vai lá maratonar. Enquanto o desenho fica por conta de Nicolas Davy, conhecido também pelo mangá francês Mekaz. A culpa pelos erros que cometemos pode se tornar uma tremenda força autodestrutiva, especialmente quando envolve família, tradição e morte. E o quadrinho Nepka é exatamente sobre isso. Na ilha de Hokkaido, Japão, onde humanos e ursos são criados juntos, Nepka comete um erro imperdoável. Exilada, apenas uma menina sozinha no meio da floresta, ela terá que pagar o preço dos seus pecados, colocando sua lealdade contra o seu amor e caçando aquela que até pouco tempo atrás considerava sua irmã e melhor amiga. Nepka não é uma leitura simples, apesar de ser sim uma leitura muito rápida. Aqui temos muitos quadros e páginas sem nenhum texto, apenas uma arte de tirar o fôlego, o que torna o ritmo muito rápido, mas não frenético. O foco aqui é a luta interna da protagonista, que tenta fugir da culpa pelos erros que cometeu, ao mesmo tempo em que parte para uma caçada extremamente autodestrutiva para matar alguém que ela no fundo sabe que não quer e provavelmente nunca conseguiria matar. Lealdade à sua família de sangue e às suas tradições, ou o amor pela ursa com a qual foi criada. No fundo, qual dos dois vai ganhar? Independentemente, a minha experiência como leitor foi emocionante. Fora isso, eu acho muito interessante ver um quadrinho que traz como inspiração a cultura Ainu, o povo indígena de Hokkaido, que tende a ser completamente ignorado pela própria indústria de quadrinhos japonesa, salvo por algumas poucas exceções como o mangá Golden Kamuy. É muito interessante pensar que as pessoas realmente criavam filhotes de ursos em casa, junto com os filhos,
e aí sacrificavam eles depois de adultos como uma forma de libertar os seus espíritos. Ainda que, especificamente em Népca, a trama aconteça justamente porque a protagonista não consegue sacrificar a ursa com a qual cresceu. Como roteirista temos Séverine Vidal, de trabalhos como Les Petites Marais, ou As Pequenas Marés, Les Pays d'Amir, ou Os Países de Amir, e mais recentemente, Colette. E no desenho e nas cores temos Nina Ramsey, que estreou no mercado franco-belga em 2025 com Népca, e sem nenhum outro trabalho publicado até o momento. Na vida, existem dois tipos de reputação. Aquela que faz com que as pessoas compareçam ou não ao seu enterro, e aquela que te coloca de fato nos livros de história. E em La Saga de Grimm, ou A Saga de Grimm, percebemos que elas nem sempre andam juntas. Em uma Islândia do século XVIII, sob domínio total do Reino da Dinamarca, que lhe suga todos os recursos, o valor de cada indivíduo é decidido pela sua ascendência, o que não é nada bom para Grimm, um garoto filho de fazendeiro que perde a sua família em meio às cinzas de um vulcão. O menino então é adotado por Vigmar, um ladrão esperto e sonhador, que percebendo a força física descomunal de Grimm, decide que dedicará sua vida a transformar seu protegido no mais novo herói das sagas islandesas, que mesmo naquela época já estavam há séculos sem uma nova grande história. Mas em um mundo no qual a linhagem é tudo, um órfão criado por um fora da lei não tem valor algum. E Grimm só poderá contar com a sua própria força para forjar o seu caminho para a grandeza e mostrar o seu valor. Ele conhecerá o amor, a desilusão, o desespero, a compaixão e o ódio, numa jornada trágica e digna de um grande herói dos contos clássicos. Já fazia um bom tempo que eu tava querendo ler esse quadrinho e, cara, tremenda leitura. Não é à toa que esse álbum foi o vencedor do Fauve d'Or de Angoulême em 2018. Um dos, se não o maior prêmio que uma BD pode receber na França. Sério, pra mim é um mistério como que isso não foi publicado no Brasil ainda. Aqui temos um protagonista ostracizado, injustiçado, quase escravizado, mas que não abre mão do seu maior objetivo. A forma como as pessoas o tratam pode doer, mas Grimm acredita que tudo vai valer a pena quando o seu nome estiver escrito nos livros de história. E como leitor, você torce por ele e sofre junto a cada queda. O único momento em que ele realmente considera abrir mão de tudo é por amor. E, ironicamente, talvez seja justamente por causa desse mesmo amor impossível que ele se torna de fato um herói. Ainda que a história provavelmente não o reconheça como ele merece. Eu não quero dar muitos spoilers de como acaba aqui, mas o final me emocionou bastante, apesar de ser bem agridoce. A arte é sensacional, ainda que muitos personagens, o próprio Grimm inclusive, pareçam bem feios em alguns quadros. Mas eu acho que o destaque principal fica para as paisagens islandesas, que ficaram maravilhosas. Tanto o roteiro quanto o desenho ficam por conta de Jérémy Moreau, responsável por trabalhos como Le Songe de Hartlepool, ou O Macaco de Hartlepool, Max Winson e Le Discours de la Panthère, ou O Discurso da Pantera, publicado aqui no Brasil pela Veneta. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir o nosso Instagram, os posts de lá complementam os vídeos aqui do canal. O link está na descrição, junto com os nomes de todos os quadrinhos mencionados aqui no vídeo, para facilitar a sua pesquisa. Se você tiver alguma recomendação de quadrinho ou de tema para o vídeo futuro, deixe aí nos comentários. Eu estou sempre tentando responder todo mundo. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar de olho em tudo que o mercado franco-belga tem para oferecer. Valeu!